Meu nome é Diva Walser Kuhn, tenho 65 anos, sou professora atualmente aposentada, professora de História, Estudos Sociais, Filosofia e Antropologia. Meu pai é Kurt Walser. Ele é um alemão, nascido em Estrasburgo. Na época que ele nasceu, em 1915, Estrasburgo pertencia à Alemanha. Depois da Primeira Guerra já retornou para a França. Então meu pai era um jovem que estava formado em pedagogia e ele estava vivendo já em 1936 os primeiros momentos assim da política de Hitler na Alemanha. E não estava muito bom para ele permanecer na Alemanha e ao mesmo tempo havia aqui no Brasil uma sociedade, uma entidade chamada Sociedade União Popular. E essa entidade, ela tinha uma caixa rural, ela tinha um asilo e tinha uma escola. Aqui ela era mantenedora de uma escola e estava com falta de professores formados aqui no Brasil para lecionar na sua escola. Então essa entidade, Sociedade União Popular, ela começou a fazer convites na imprensa da Alemanha para jovens professores formados que quisessem vir lecionar aqui no Brasil, no Sul, no Rio Grande do Sul, nas escolas desta entidade mantenedora. E meu pai, na época, um jovem formado, recém-formado, e estava achando interessante vir para ser professor nessa escola. Então ele se candidatou e veio em fevereiro de 1936, ele chegou no porto de Rio Grande, depois ele foi até Porto Alegre, e de Porto Alegre ele veio a Novo Hamburgo, onde essa escola estava já ministrando, acontecendo as aulas em Hamburgo Velho. Ela surgiu primeiramente em 1923 em Estrela. E em 1926 essa escola foi transferida para Arroio do Meio. E em 1929 essa escola veio para Hamburgo Velho, Novo Hamburgo, de uma seguinte forma. Havia em Hamburgo Velho um senhor, nome Maximiliano Fischl. E Maximiliano Fischl, ele era um cervejeiro. Ele tinha uma cervejaria em Hamburgo Velho e tinha essa sua propriedade, onde ele tinha a cervejaria, tinha também a sua casa, a sua residência e outras benfeitorias. Ela tinha 11 hectares, mais ou menos, aproximadamente, o seu imóvel. Mas ele estava um senhor já assim numa situação de uma idade de bastante já idoso e tinha tido já muitos anos anteriormente a perda do seu único filho aos 8 anos por tuberculose e mais tarde ele teve a perda da sua esposa e ele estava então velho, sozinho, num momento social onde não existia previdência social e aposentadoria no Brasil. Então, ele estava já sentindo a idade chegar e percebeu que não tinha mais condições de continuar com a sua atividade de cervejeiro. E resolveu fazer uma oferta para a entidade Sociedade União Popular, que era então dona de um asilo em São Sebastião do Caí
tinha uma caixa rural, principalmente para fazer financiamento para os colonos, e tinha uma escola. E ele então resolveu, em contato com os representantes, diretores dessa entidade, Sociedade União Popular, fazer uma oferta. Daria todo esse imóvel, onde ele tinha sua residência, cervejaria, para essa entidade, para trazer a escola que estava em Arroio do Meio para Hamburgo Velho, e em contrapartida ele receberia uma espécie de pensão vitalícia, já que não existia previdência social, e ele então não tendo mais condições de trabalhar, ele receberia uma pensão vitalícia. Ele não vendeu esse seu imóvel para essa entidade, a Sociedade União Popular. Ele fez pode-se dizer, uma permuta. Ele receberia uma pensão. Bom, e aí foi feito isso se concretizou. E ele então recebeu o direito de morar enquanto vivesse, tendo todos os custos pagos por essa entidade mantenedora, no Hotel Esplêndido que existia em Hamburgo Velho. Ali ele ficou morando de 1929, foi quando foi feita essa permuta, assim, até 1936, no Hotel Esplêndido. Ele então tinha ali, ele poderia, e ainda ele recebia todo mês um pouquinho de dinheiro para seus gastos assim pessoais, assim, alguma coisinha, um valor assim de pouco valor. E esse Hotel Esplêndido, ele tinha sido inicialmente um hotel feito pela família Kreff, mas nesse momento, em 1929, ele pertencia à família Strimmitzer-Ode. E ali ele ficou. Na época, o Ricardo Odes, que depois se tornou um adulto, né? Ele era um menino, tinha uns 2 anos. E o passatempo desse Maximiliano Fischl era ficar envolvido com o menino, estar sempre com o menino, já que ele não tinha filhos e nem netos. O Ricardo Ode era paparicado pelo velho, ancião Maximiliano Fischl. Bom, então, esta escola, fundada em 1923, em Estrela, passou para Arroio do Meio em 1926. Em 1929, ela foi transferida para Hamburgo Velho. E o primeiro diretor era o professor Kurt Dutzig. Essa escola, quando ela chegou com os seus alunos e professores, não tinha um prédio específico ainda para a escola. Então, como foi feito, como foi resolvido isso? As aulas elas foram dadas no prédio que era da cervejaria, foram adaptadas para a sala de aula, inclusive alguma parte, porque era um prédio grande, uma parte foi adaptada para a residência de alguns professores. Era para formar professores para ir de volta para o interior e lecionar nas escolas das mais diversas localidades. Então, era um internato e eram só homens, eram professores homens. E por isso mesmo, como vinham alunos de todas as partes, cidades do Rio Grande do Sul, inclusive de Santa Catarina e Paraná, então era exclusivo de uma escola de internato. Esses eram os alunos, tipos de alunos. E eles eram normalmente assim, filhos de colonos que tinham vocação para o magistério, que não queriam ficar trabalhando na agricultura ou em outra atividade, e esses então recebiam essa formação. E os professores, a maioria deles, eram professores que tinham vindo da Alemanha, porque aqui não tinha ainda professores assim formados, então eram convidados professores jovens, rapazes formados, que quisessem vir e vinham, e a maioria vinha solteiro, mas até tinha alguns professores que vieram da Alemanha com a sua família. E o meu pai, o Kurt Walser, então foi um professor que veio solteiro
e veio então lecionar nessa escola que tinha o nome de Lehrerseminar von Alt-Hamburg. Na verdade, quer dizer, Lehrerseminar é seminário de professores, né? Ou a gente poderia traduzir escola de magistério, né? Escola de magistério, isso era Lehrerseminar. E, inclusive, essa terminologia, Lehrerseminar, von Alt-Hamburg, gerou assim uma pequena confusão nas pessoas que não estavam bem a par do significado da palavra seminar. A população associou o nome Lehrerseminar, seminar, com a presença de um diretor que era um padre jesuíta, e a existência de alunos apenas do sexo masculino, que isso era um seminário como formação para padres, mas jamais foi um seminário para padres. Era apenas um seminário no sentido de estudos. Não, estudos para formação pedagógica e não para formação religiosa. Seminário de professores, na verdade, não para padres. Bom, então, essa escola veio para Hamburgo Velho em 1929. Essa sociedade mantenedora, Sociedade União Popular, ela tinha o apoio também do consulado alemão, do governo alemão. De que forma? O consulado alemão mandava todos os meses uma verba para a manutenção da escola, apesar de que os alunos também contribuíam com mensalidades, mas não era suficiente. E também o consulado alemão, ele enviava materiais pedagógicos, livros, mapas, mas eles tinham uma pretensão também, uma exigência, o consulado alemão, que a língua alemã fosse a língua estrangeira, pelo menos mais esta, que fosse ministrada na escola, que deveria também ter a língua alemã sendo uma língua que deveria constar no currículo escolar. E isto foi em 1929. A escola estava, digamos assim, funcionando muito bem, estava assim, tinha um status, era reconhecida, era algo assim em destaque cultural. E com o auxílio também do consulado alemão, essa entidade começou a pensar em fazer um prédio novo, adequado, condizente com uma escola. E assim foi iniciado a construção do prédio novo, pode-se dizer, o prédio mesmo da escola, porque até então eles estavam tendo aulas, ministravam aulas no antigo prédio que era a cervejaria. E esse prédio foi inaugurado em 1931, dezembro de 1931, o prédio estava pronto e foi inaugurado este prédio. Então, já no ano letivo de 32, iniciou já com as aulas nesse prédio. Então, também tinha o espaço para o dormitório dos internos, dos alunos, tinha biblioteca, tinha sala de professores, tinha refeitório, tinha salas pedagógicas, enfim, tudo que uma escola necessitaria e que seria o certo constar. 1931, dezembro de 1931, o prédio estava pronto, inaugurado, e em 1932, o ano letivo já começou então com as aulas no prédio novo. Tudo corria normalmente. E a situação mundial e dentro do Brasil, política,
estava modificando. Quando do fechamento da escola de professores de Hamburgo Velho, Lehrer Seminar, o então diretor, que era o padre jesuíta Miguel Maier, ele tinha algum dinheiro em caixa. Ele era o responsável para fazer também o pagamento dos professores, o salário dos professores. Mas o Dom João Becker, que era o bispo, ele mandou uma ordem. Ele não era da mesma congregação, ele não era jesuíta. E havia sempre uma pequena rivalidade, entre aspas, se é que a gente pode dizer assim, entre as congregações, principalmente com os jesuítas. E aí o Dom João Becker, ele mandou uma ordem para o Miguel Maier que recolhesse todos os valores monetários que havia na escola e entregasse para ele. Fechasse a escola e entregasse os valores. E o Miguel Maier, ele não acatou a ordem do seu superior, porque ele achou que isso não era correto. Como esses professores foram lesados no seu emprego, ficaram sem emprego, e não havia fundo de garantia, e não havia seguro-desemprego ainda nessa época no Brasil, então ele fez todo aquele dinheiro que ele tinha, para cada professor, ele pagou os salários até o fim do ano, já que a escola tinha sido fechada em fins de julho, 26 de julho propriamente dito. Então ele pagou salários para cada professor, para que eles pudessem se manter até que tivessem um outro emprego. E assim ele foi muito mais cristão e muito mais justo do que pegar o dinheiro que era da escola, que seria para os professores, e entregar na mão do bispo Dom João Becker. Bem, daí nesse período, a escola foi fechada em 1939 e todo o período da Segunda Guerra Mundial, a escola teve que permanecer fechada. Permaneceu fechada, porque ela não poderia abrir enquanto tivesse conflito. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, estando a escola fechada, um casal, aliás, 2 casais que eram funcionários da escola, que a Lehrer Seminar, né, escola de magistério, era uma família chamada Ertel e uma família Werkmeister. Eles eram funcionários, trabalhavam na manutenção, limpeza, e tinha algumas dependências, umas casas lá onde eles moravam. Então eles permaneceram no período em que estava a escola fechada, para manter assim em ritmo um pouco reduzido, né? Assim a escola, para ela não ficar totalmente abandonada, eles ficaram fazendo a manutenção reduzida. E nesse interim, entre o fechamento e depois novamente a abertura pelo Estado, a compra pelo Estado da escola, houve, por exemplo, outras ideias, outros interesses. O Dr. Wolfram Metzler, médico então, de Novo Hamburgo, ele fez uma proposta, comprar esse imóvel da entidade da Sociedade União Popular para estabelecer ali uma clínica médica. Mas este negócio não saiu, não se realizou, não se concretizou. E assim houve, então, algumas ideias, mas nada foi concretizado e a escola permaneceu fechada até 1945, quando a Segunda Guerra Mundial tinha terminado. E a entidade mantenedora e ainda dona do imóvel, ela não teve mais interesse. Ela não teve mais interesse em reabrir. E
ela então resolveu vender esse imóvel por um preço módico para o Estado, o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E assim foi feito. Foi vendido. A época em que foi vendido, e aí então começaram já em 1945, já iniciaram obras no imóvel, em toda a área lá dessa escola, para fazer uma nova escola, uma escola estadual com outra finalidade. Não era mais uma escola de ensino médio, formação de professores, seria uma escola agrícola industrial, começou a chamar Escola Vocacional Agrícola Industrial. E as obras então começaram para a nova escola, precisava de muitas outras dependências, porque a escola tinha outro objetivo, porque tiveram basicamente 9 ou mais oficinas especializadas fazendo parte do currículo da nova escola. Era então governador do estado Ernesto Dornelles, quando isso começou, quando as obras começaram. 38 projetos de obras foram construídos a mais, então, ali, anexando ao prédio que já tinha sido feito pela escola, pela direção mantenedora anterior. Essa nova escola, então, começou a construir oficinas para alfaiataria, marcenaria, serralheria, tipografia, alfaiataria, sapataria, latoaria, até para aprenderam a fazer assim instalações hidráulicas e mais a cultura geral, as salas de cultura geral. Também foi construído um auditório, um amplo auditório, foi construído um anfiteatro e assim então, isso foi de 1945 até o dia 21 de dezembro de 1950, foi tudo pronto e foi então inaugurado as novas dependências da escola estadual que estava surgindo no lugar que anteriormente havia uma outra escola e antes daquela escola havia uma cervejaria de um imigrante alemão, Maximiliano Fischer. Então, em 1950, dezembro de 1950, a escola estava pronta, inaugurada, a nova escola, então agora sendo escola estadual. Em 1952, o ano letivo inicia as aulas já, então no prédio novo, com toda a parte central e com as oficinas em funcionamento. O primeiro diretor dessa escola estadual foi o engenheiro agrônomo Juvenal José Pinto. E o primeiro, digamos, não é o primeiro, mas o governador do estado do Rio Grande do Sul, que veio no momento dessa inauguração, no momento quem estava como governador no Rio Grande do Sul era Walter Jobim, que é o avô do nosso, depois, ministro Nelson Jobim. Nessa inauguração, estiveram também presentes, quem era o prefeito na época de Novo Hamburgo? Era Carlos Armando Koch. Tinha várias outras autoridades, muito festiva, e teve o seu marco registrado, e consta até hoje, no pátio da escola, um obelisco com os dados da inauguração da nova escola. Estão lá registrados neste obelisco até hoje. Essa nova escola, então, chamada inicialmente EVAI, ou Escola Vocacional Agrícola Industrial, ela teve essa denominação até 1960.
Em 1960, a escola passa a ter uma nova nomenclatura e uma nova habilitação. Ela passa a ter também, ser chamada Escola Industrial Senador Alberto Pasqualini. Lentamente começava a mudar o perfil do aluno. De 1950 a 1960 eram só meninos, só rapazes. E a partir de 1960 começa a se aceitar alunos na escola de sexo feminino, as meninas. Inicialmente, quando a escola tinha sido criada, a escola estadual, era uma escola que tinha internato. E muitos jovens que vinham para essa escola eram jovens que tinham algumas situações familiares, por exemplo, eram órfãos, não tinham mais família, ou tinham cometido algumas pequenas infrações e eram trazidos então para essa escola para estudarem e ficarem no regime de internato. Inclusive por isso, por ter nessa escola alguns alunos que eram um pouquinho problemáticos, que tinham feito algumas pequenas infrações, algumas pessoas achavam que essa escola era um reformatório de menores, mas na verdade nunca foi um reformatório de menores, era uma escola que aceitava alguns alunos que tinham necessidade de também ter um lugar para morar, já que alguns eram órfãos ou tinham uma família desestruturada. Essa nomenclatura e habilitação, ela novamente muda em 1975. Aí a escola passa a ter uma outra habilitação, já em nível de ensino médio, técnico em decoração e desenhista mecânico, as novas habilitações. Esses dois cursos novos, eles foram de muita importância. Até hoje se lastima que não existam mais, atualmente, nos dias atuais não existe mais. E esse curso, por exemplo, de técnico em decoração, na verdade não era fazer objetos decorativos, tinha no currículo projetos. Os alunos que queriam fazer posteriormente na faculdade de arquitetura, esse curso era muito visado, porque era um curso de decoração e projetos. Então ali se aprendiam os projetos, os alunos saíam dali sabendo fazer projetos de construção, de obras, e que depois então no curso de arquitetura era a base para eles. E o curso de mecânica formava alunos trabalhar em mecânicas, em diversas áreas da mecânica. E isso foi até 1975. 77, na verdade, em 75 o curso era desenhista mecânico e em 77 técnico mecânico, uma nova habilitação. E em 1981 a escola passa a ter uma nova nomenclatura e novo tipo de aluno. Ela passou também a ser uma escola que tinha o ensino inicial, o currículo, como se chama, os primeiros anos, as primeiras séries, que era o curso, como antigamente se chamava primário, e aí hoje já tem outra nomenclatura. Então isso foi em 1981, a escola passou a se chamar Escola Estadual de primeiro e segundo graus, Senador Alberto Pasqualini, tendo alunos desde do jardim da infância, primeiro ano, até o ensino fundamental e continuando com o ensino médio, segundo grau. Em 1982, outros 2 cursos de ensino médio foram agregados na escola estadual: auxiliar de escritório e técnico musical. Esse curso de auxiliar de escritório era uma coisa que no mercado
naquele momento era muito solicitado, e o curso técnico musical era uma escola de música que formava alunos que tinham talento musical, mas não tinham formação teórica, não tinham, então esses faziam a sua formação, né? A Musicinos, os professores da Musicinos ministravam aulas lá nessa escola ali no estado. Em 2000, a escola passou novamente a ter uma nova nomenclatura. Simplesmente Colégio Estadual Senador Alberto Pasqualini. E os cursos de técnico musical, auxiliar de escritório, projetos e decoração, enfim, desenhista mecânicos, todos esses cursos, atualmente, nada mais, não existe mais. Inclusive o currículo, o ensino dos primeiros anos escolares, também não existe mais atualmente na escola. Isso foi gradativamente acabando, esses cursos, por falta de incentivo, por falta de atualização de infraestrutura desses cursos, porque os cursos que tinham nas oficinas, essas oficinas, as máquinas que existiam lá, que quando foi inaugurada a escola e os cursos eram top de linha, isso tudo começou a ficar obsoleto, e com o surgimento do computador, da informática, essas coisas já... Por exemplo, curso de tipografia. Os alunos que se formavam em tipografia, todos os anos, quando tinha a formatura dos alunos, a empresa Otomite, que era a empresa que tinha cartonagem e tipografia, ela selecionava, ela ia até a escola e pedia para a direção da escola os melhores alunos para trabalhar na sua empresa, na Otomite, que era a empresa que fazia impressos e coisa, que então, até então, era uma atividade através da tipografia. A tipografia, ela caiu, ela ficou obsoleta, ela não existe mais. Hoje é tudo impressões com offset, essas coisas. E a escola, ela nunca recebeu, por parte do Estado, equipamentos modernos. Os cursos, então, deixaram de existir, praticamente a maioria dos cursos, por falta de atualização da infraestrutura pedagógica. E assim, gradativamente, foram cursos deixando de existir e não foram agregados e trazidos em outros cursos novos que o mercado moderno atual está necessitado. E houve um entendimento de autoridades educacionais há poucos anos, mais ou menos há uns 5 anos atrás, em 2005, mais ou menos 2008, mais ou menos por essa época, que o ensino das primeiras séries, dos primeiros anos, deveria todo passar para o município. Atualmente, a escola está sob a direção da professora Jeane Müller. E tem poucos cursos, praticamente, aqueles cursos todos que deram prestígio para a escola, não existe mais. Muitos têm se empenhado para que essa escola volte a ser aquela escola que as pessoas tinham quase que... Era uma honra estudar nessa escola, mas hoje ela não oferece mais os cursos e tem todo um espaço disponível para novas oficinas, para novos prédios, para oferecer
cursos de formação, e os poucos prédios que ainda, das oficinas praticamente estão sucateadas, demolidas, caindo, porque o Estado nunca fez a manutenção e a preservação e a modernização dos prédios e dos cursos. Então hoje a situação é essa.